Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Tudo bem com vocês? Tudo bem, comigo tudo bem. Então, beleza. Bom, são 7h15, então vamos começar, né? Quase 7h15 já. Deixa eu projetar minha tela aqui. Bom, então, pessoal, mais uma aula hoje, né? Estamos avançando em direção ao final da disciplina, né? Então, hoje a gente vai ter essa aula aqui, né, sobre epistemologia, o conhecimento em administração, baseado no texto da Campos 97, né? Terça-feira que vem a gente tem a última aula, que é basicamente sobre o objeto da administração, né? Mas a gente vai discutir outras questões também, que é quando vocês têm que entregar a sinopse crítica 6. E quinta-feira que vem, daqui uma semana, vocês têm a prova, que é a última atividade avaliativa da disciplina, tá? Então, se atentem realmente aí nossas últimas 3 aulas, né? Na verdade, 2, a gente se encontra hoje e na próxima terça-feira, e daí a gente encerra o semestre, tá? Então, lembrando, né? Se atentem aí para entregas de trabalho, normas, critérios de avaliação, né? Tem ainda algumas pessoas com dúvidas em relação a isso, tá? Então, a gente já está finalizando. Bom, pessoal, então, essas 2 últimas aulas, né, a de hoje e a da próxima terça-feira, elas têm um objetivo mesmo de fechamento da disciplina, tá? Então, são aulas que eu pretendo fazer dar aulas, né, são aulas que eu pretendo apresentar conteúdos, discutir conteúdos com vocês, para fazer uma espécie de apanhado geral, tá? Sobre a disciplina, sobre os conteúdos que a gente viu na disciplina, sobre a administração, né, sobre o que é a profissão, o que é a área da ciência, né? Então, são aulas assim destinadas a gente fazer esse fechamento, tá? Para dar uma perspectiva, uma noção de todo para vocês, né? Tentar ligar um pouco todos os pontos que a gente viu aqui, né? E dar então um pouco essa resumida. Na aula de hoje a gente vai fazer o que a gente chama de estudo epistemológico, tá? Porque é uma aula que, como eu falei, eu pretendo dar um panorama geral para vocês sobre a área da administração do ponto de vista, né, do conhecimento da administração, tá? Então, o que é epistemologia? A epistemologia é a ciência do conhecimento. Então, a epistemologia, por isso que é um estudo epistemológico, né, é um ramo da ciência que se preocupa em estudar como o conhecimento surge, né, se preocupa em responder, por exemplo, perguntas como o que é verdade? Né? O que é verdade? O que é um conhecimento? O que é um conhecimento verdadeiro? Né? Então, isso tudo a gente chama de estudo epistemológico, porque são estudos que vão ter como objeto o próprio conhecimento, né? Então, o objeto da epistemologia é olhar para uma determinada área, né? Por exemplo, a administração, né? E se perguntar e investigar quais são as verdades no campo da administração, né? Como que o conhecimento no campo da administração foi gerado, né? Quais são as características do conhecimento no campo da administração? Quais são as linhas de pensamento mais seguidas, né, em termos de conhecimento na administração? Quais são, principal, né, quais são as consequências disso tudo? Então, quando a gente fala sobre isso, a gente está fazendo um estudo epistemológico, porque a gente está olhando para o conhecimento da área e fazendo um estudo sobre esse conhecimento. Bom, uma das coisas que a epistemologia estuda é como que o conhecimento aparece, né? Como que o conhecimento é gerado, como que ele é criado. Isso aqui, quando, né, eu estou na aula lá, na sala de aula, eu desenho no quadro, né? Mas aí, como a gente está aqui à distância, eu peguei aqui umas figuras antes de começar, entrei rápido aqui no Google
e achei, tá? Mas a epistemologia fala para a gente como que o conhecimento é gerado, né? Por exemplo, na administração. Então, aqui vocês vão começar a ver várias coisas que a gente já viu, né? Então, como que o conhecimento, a verdade aparece, né? Como que eles são criados? O conhecimento nasce, pessoal, primeiro de crenças que a gente tem, né? Isso aqui é o que o Popper chama de metafísica, né? Lembram-se lá, uma teoria não científica? O que é uma teoria não científica? É uma crença que você tem, né? É algo que você estipula, especula, imagina como é, porém não sabe, não observou aquilo. Então a gente tem de um lado crença sobre alguma coisa. Por exemplo, no campo da administração, eu acho, né, que a quantidade de pessoas que vão comprar esse meu produto aqui é 10 mil. Sei lá, eu estou fazendo um projeto de empresa, um projeto de negócio, né? E a gente precisa lá estimar o tamanho do nosso mercado, né? E eu tenho a crença que o nosso mercado é de 10 mil pessoas. Ok, isso é uma crença, isso faz parte do conhecimento, né? O que a epistemologia fala? Olha, independentemente da nossa crença, existe do outro lado a verdade propriamente dita. O que é a verdade propriamente dita? É o fato propriamente dito, independentemente da sua crença. Eles são coisas distintas. Então, uma coisa é eu acreditar que o tamanho do meu mercado é 10 mil. Outra coisa é o tamanho do meu mercado ser de fato 10 mil. Porque ele pode ser 12 mil, pode ser 11 mil, pode ser 15 mil, entende? Então, essa é a verdade. O que a epistemologia fala? Quando crença e verdade se encontram, eu tenho o que eu chamo nessa área cinza aqui, marrom, de crença verdadeira. O que é uma crença verdadeira? É eu achar que é 10 mil e de fato ser 10 mil. Porém, eu ainda não sei que é 10 mil. De verdade, entende? Então eu vou lá e tenho uma crença que é 10 mil. Por sorte, é de fato 10 mil o tamanho do meu mercado. 10 mil pessoas que podem comprar. Porém, eu ainda não conheço. Eu não fiz uma pesquisa de mercado para saber exatamente isso, entende? Então a gente tem como se fosse um nível de conhecimento aqui ainda não observado, não verdadeiro. Por isso que a gente chama de crença verdadeira. Quando que a gente tem o conhecimento de verdade? Quando essa crença verdadeira acessa de fato a verdade, aí ela se transforma em conhecimento. Então eu acho que é 10 mil, o tamanho do meu mercado, ele de fato é 10 mil, portanto eu tenho uma crença que é verdadeira, mas aqui eu ainda não tenho certeza que ela é verdadeira. E aí quando eu vou lá e faço uma pesquisa de mercado, levanto os dados, faço toda a mensuração do tamanho do meu mercado, eu chego ao fato, ao conhecimento de que ele é 10 mil. Entende? Então, é assim que a administração gerou todo o seu conhecimento. Nasceu de crenças, né? O que é crença? É, por exemplo, lá as crenças que o Taylor tinha quando ele propôs a escola da administração científica, né? Então, por exemplo, o Taylor era de uma família mórmon, né? Muita gente discute os efeitos, né, da educação que o Taylor teve nas propostas que ele fez, né? As crenças que ele tinha, né, em relação à administração, à gestão, se encontraram com a verdade quando ele propôs todos os estudos, né, o que ele propôs, e depois ele fez experimentos que chegaram ao conhecimento propriamente dito. Entende? Então, isso gerou o conhecimento da administração. Bom, e quando a gente fala em conhecimento, o que é um conhecimento, pessoal? É algo que a gente considera verdadeiro, né? Algo que a gente, como aqui a epistemologia disse, né? A gente um dia acreditou, um dia a gente pôde ir lá acessar e a gente acha que aquilo é verdade. Isso é considerado conhecimento. Esse conhecimento, no campo, a epistemologia explica para a gente, no campo da criação, né, de tudo que a gente conhece, esse conhecimento tem uma função de paradigma. Ou seja, o que é um paradigma? É uma verdade, um paradigma é uma verdade assumida. Tá? Então, por exemplo, o Taylor é um paradigma na administração. Por quê? Ele é um cara que propôs algo que todo mundo acredita, né, que funcione ou não funcione, bom ou ruim, é verdade. Então, ele é um paradigma, né? Então, um paradigma é uma verdade assumida. O que a epistemologia mostra para a gente? A administração, pessoal, tem basicamente duas verdades assumidas.
todo o conhecimento criado em administração, tudo que a gente viu aqui, tem basicamente, ou é baseado basicamente em dois paradigmas. Um que a gente chama de interpretacionista e outro que a gente chama de funcionalista. O que são essas duas coisas? Como eu falei, são paradigmas, são visões de mundo. Muita gente, né, eu falo aqui para vocês, a teoria que vai mostrar, né, ou a teoria que vai determinar como a prática acontece, né? E aí muita gente pergunta, tá, se a teoria determina a prática, o que determina a teoria? Né? O que vem antes da teoria? Né? E toda teoria, pessoal, é muito fundada em paradigmas, tá? Em verdades assumidas que a gente tem uma curiosidade de saber, onde a gente constrói teorias em cima daquilo e com base nessas teorias a gente age. Então, por isso que aqui ó, a gente está vendo, imaginem como se fosse um organograma de uma empresa. Tá? O paradigma está em nível estratégico, a teoria está em nível tático e a prática está em nível operacional, em termos de conhecimento. Então, paradigma é a coisa mais ampla de visão de mundo que a gente pode ter para alimentar nossas teorias e as nossas práticas. Entende? Bom, a administração funciona basicamente nessas duas visões, pessoal. Com base nesses dois paradigmas. Uma visão de mundo, um paradigma interpretacionista e outro funcionalista. O que é a visão de mundo interpretacionista? É aquela visão de mundo que acredita que o mundo é socialmente criado, né? Aquilo que o Morgan falou lá na imagem de cultura, né? A empresa é aquilo que as pessoas imaginam. Então, o que é aquilo? É uma visão interpretacionista da empresa, entende? Porque está definindo a empresa a partir de uma visão interpretacionista, dizendo, olha, a empresa é o que os funcionários criam na cabeça deles. Então, uma visão interpretacionista, uma visão que acha que o mundo é coletivamente construído, ou seja, ele é construído pelas pessoas e não dado pela natureza. Então, uma visão interpretacionista. O que é a visão funcionalista? É o contrário. Fala que não, o mundo é natural, o mundo é a natureza. Independentemente do modo como nós interpretemos, ele sempre vai existir. Então, é, por exemplo, a visão de máquina do Morgan. É acreditar que a empresa... Porque de onde vem a palavra funcionalismo, pessoal? De função. O que é função? Função matemática, né? Peguem lá, y igual a mais bx, que é a função da regressão. Né? Está falando que y é o resultado de A mais B vezes X. Isso é uma função. Y é função de X, A mais BX. Então, o que é a visão funcionalista de mundo? É a visão de mundo que você acha que o mundo é matemático, que o mundo pode ser explicado por uma função, entende? Então, uma visão de mundo concreto, máquina, né? Então, é lá toda a teoria científica, entende? Então, a administração basicamente oscila nesses dois paradigmas, pessoal. E aí, cada paradigma deu origem à sua teoria e à sua prática. Então, por exemplo, quando a gente vê lá a Escola das Relações Humanas, né? Uma teoria, uma abordagem. Volvoísmo, igual a gente viu, o paradigma de produção, né? Que é, vamos dizer, é uma prática, porém ele tem uma base teórica muito forte, fundada onde? No interpretacionismo. Imagem de cultura. Né? Então, todas essas são teorias interpretacionistas. E quais são práticas derivadas dessas teorias? Por exemplo, gestão participativa, trabalho coletivo, equipe autogerenciável, adocracia. São todas práticas que derivam da visão de mundo interpretacionista. Tá? Assim como a funcionalista. Do lado funcionalista, a gente tem lá a imagem de máquina como teoria, o taylorismo como teoria, a abordagem ecológica. E quais as práticas funcionalistas que a gente tem? Práticas de centralização do trabalho, produção em massa, divisão rígida, burocracia. Todas essas são coisas que a gente faz, pessoal, que saem de uma matriz de pensamento funcionalista lá atrás. Tá? Bom, essa é a introdução da aula. Tá? Por que eu estou contando tudo isso? Porque agora a gente vai entender qual é o paradigma mais dominante na administração, se é funcionalista ou interpretacionista, e quais são as consequências disso.
certo? Até aqui eu só quis explicar para vocês o que é funcionalismo, interpretacionismo, epistemologia e como que essas coisas aqui existem. Agora a gente vai entender quais são as consequências disso para o nosso campo. Tá? Bom, se a gente olha, pessoal, todo o conhecimento produzido em administração é um conhecimento basicamente funcionalista. Tá? Ou seja, se a gente tem lá as duas matrizes de pensamento, lá na origem, paradigma, interpretacionismo e funcionalismo, a gente vê que praticamente a totalidade das práticas, das teorias adotadas, desenvolvidas na administração, elas têm um cunho mecanicista, né? Elas têm um cunho funcionalista. E isso, em princípio, não é ruim. Tá? Deixa eu só ver um chat aqui, na verdade, deixa eu abrir o chat para sempre ficar aberto, né? O Roberto falou, pelo jeito o paradigma interpretacionista é mais moderno e alinhado com os novos tempos. Roberto, ele é mais alinhado, porém ele não é novo, tá? Ele é tão antigo quanto o próprio funcionalismo. Porém, agora que, vamos dizer, a mentalidade está, tipo, mudando de lado. É como se a gente estivesse saindo de um mundo onde os Estados Unidos é a maior potência e indo para um mundo onde a China é a maior potência agora. Né? E vai ser daqui 5, 10 anos. Entende? Então, é só, na verdade, uma mudança de pensamento para adotar, tá? Porque, na verdade, o pensamento interpretacionista ele é tão antigo quanto, tá? Isso a gente vai falar lá de Marx, de Engels, que são os caras mais da origem desse pensamento, não são os únicos, tá? Não são os únicos que falam sobre isso, tem várias visões interpretacionistas, mas a gente vai falar de coisa muito antiga. Mas agora, vamos dizer, ele está sendo mais adotado, né? De todo modo, o que a gente nota, pessoal? Que o conhecimento em administração é predominantemente funcionalista. E vejam, o problema disso aqui, pessoal, não está nem na palavra mecanicista, não está nem no fato de ser mecanicista, mas no fato de ser predominantemente mecanicista. Entende? Por quê? Porque vocês vão ver lá na frente, o paradigma mecanicista também tem seus méritos. O modo de enxergar o mundo funcionalista também consegue dar respostas. Mas o problema dele ser predominante, aí é que a gente começa a encarar alguns problemas, porque a gente vai ver que às vezes ele não é a melhor resposta e mesmo assim as pessoas vão adotá-lo. Entende? Então a primeira coisa que vocês precisam entender é que ele é predominantemente mecanicista. E a segunda é, não há nenhum problema em ser mecanicista. O problema é ser predominante. É a gente ter uma visão extremamente fechada da coisa. E predominantemente só conhecer e atuar com base em pensamentos funcionalistas mecanicistas. Tá? E aqui a gente tem, né, uma porção de exemplos, né, que é isso aqui que eu falo nesses próximos tópicos. Né? Então, se vocês verem, né, por exemplo, quase todas as teorias que a gente aprendeu aqui na disciplina, até agora, são basicamente mecanicistas. Né? Taylorismo, toyotismo, a abordagem ecológica, várias imagens do Morgan, vocês viram, né? As imagens do Morgan, de 8 ou 9 que a gente tem, a gente pode falar ali que no máximo 3 são interpretacionistas. O resto é tudo de viés funcionalista. Né? As dimensões básicas de análise das organizações, a ideia de teoria científica do Popper. Né? Então, são todos pensamentos fundados na visão funcionalista de mundo, na visão mecanicista, e está tudo bem com isso. Né? Porém, por isso que eu falei para vocês, a gente precisa só ampliar, a gente precisa se questionar para, na verdade, conseguir entender quando é melhor pensar e agir funcionalisticamente e quando é melhor pensar em agir interpretacionisticamente. Entende? Essa é a grande questão. E não ficar discutindo, qual que é a melhor dos tipos de pensamento. Para nós não interessa, pessoal. O que interessa para nós é o melhor meio para atingir o fim. Entendem? A aula de racionalismo da aula passada, a gente tem que fazer escolher o melhor meio para atingir o fim. É isso que o gestor tem que fazer. Se o melhor meio é funcionalista, que seja funcionalista. Se o melhor meio é interpretacionista, que seja interpretacionista. Agora, como que você vai conseguir escolher se você só conhece o funcionalista? Entende? Então, por isso que a gente precisa discutir isso aqui.
e chegar a esse ponto de discussão, tá? Então, bom, é tudo que a gente vê praticamente na administração, né? Vejam, departamentalização. O que é dividir a empresa em caixinhas, em organograma, né? É visão funcionalista, visão funcional da empresa, tá? Então, o nosso conhecimento é predominantemente funcionalista, tá? Bom, o que acontece com isso, né, pessoal? Na verdade, deixa eu só... isso. Na verdade, eu quero falar de causas, né? Da onde vem isso? Por que a gente vive, né, então, em uma ciência, uma área do conhecimento, a gente vive uma administração cujo conhecimento é predominantemente mecanicista, né? A autora fala para a gente, né, dá algumas pistas ali para a gente, né? A primeira que eu achei, por isso que eu acho interessante, né? Vejam como esses dois textos interagem, o da aula passada e o dessa aula, né? Ela fala para a gente, olha, uma das coisas que levou a gente a ter uma área com conhecimento predominantemente funcionalista é que nós somos acostumados a distinguir, né, a separar aquilo que é racional daquilo que é intuitivo, né? Ou seja, racional é uma visão funcionalista, objetiva, é o que a gente falou na aula passada, lembra? Racional é ser inteligente, né? É ser matemático, e o cara que é intuitivo é aquele cara que interpreta, é o cara que chuta, entende? Então, nós fomos acostumados a pensarmos assim, né? Então, como eu falei para vocês, como a gente é acostumado a pensar que ser racional e intuitivo é impossível ao mesmo tempo, então a gente está acostumado a dividir o mundo nessas duas visões. Uma coisa é ser racional, outra coisa é ser intuitivo. E o que a gente viu na aula passada? Não são coisas distintas. Eu posso ser racional e intuitivo ao mesmo tempo, né? Por quê? Porque a minha tarefa para me tornar racional é escolher um meio adequado para atingir o fim. Não interessa como eu escolho. Não interessa se eu escolho funcionalisticamente ou interpretacionisticamente. Se o meio é adequado, eu sou racional. Então não tem razão da gente ficar dividindo o mundo nessas duas coisas. Ou você é racional ou você é intuitivo. Entende? Se a gente é acostumado a isso, a gente vai ser acostumado também a falar, olha, existe um funcionalismo e existe um interpretacionismo. Entende? Quando, na verdade, é como eu falei, a gente tem que juntar as duas coisas na medida do possível, né? Outra coisa que ela fala é sobre o paradigma, né, positivista que existe realmente nesse modo de pensar, né? O que é o positivismo? É uma linha de pensamento científico, pessoal, que é basicamente a base de todo o conhecimento científico ocidental da humanidade. Tá? Que, assim, a ciência, o que é a ciência? É o meio para você acessar a verdade. Tem crença e verdade, não tem? Separado. Como que você acessa a verdade? Por meio da ciência. Então, a ciência é meio. E o que o positivismo fala? Olha, a ciência tem que ser neutra, né? Para ela conseguir acessar a verdade, a ciência tem que ter neutralidade, né? Para ela conseguir acessar a verdade e assim por diante. Qual que é o problema disso, pessoal? O problema é que sim, é verdade, a gente precisa ter um cuidado de ser neutro na medida do possível, porém, quando a gente assume que tudo é neutro, a gente naturalmente está indo contra a nossa natureza, porque nós não somos sempre totalmente neutros. Entende? Então, assumir o positivismo como a única realidade possível, né? E, por exemplo, falar que você sempre tem que ser neutro, vejam, eu sempre gosto de dar esse exemplo, né? Que é um exemplo que fica muito claro como o pensamento positivista, funcionalista, neutro, nem sempre ajuda a gente, né? Imaginem vocês lá, você é um gestor ou uma gestora lá da sua área, né? Está trabalhando, você é o chefe ali, né? Sei lá, tem 10 pessoas subordinadas a você, e aí chega uma pessoa, pode ser um homem ou uma mulher, tanto faz, porque isso independe de sexo, né? Chega e fala assim, olha, eu fui assediado sexualmente no trabalho, né? Um dos nossos colegas aqui está me assediando sexualmente no trabalho, né? Você, como gestor, como você vai encarar esse problema neutramente, pessoal? Como você vai encarar esse problema funcionalisticamente? Como se tudo fosse uma função. O que é o cara funcional nessa hora, né? O gestor.
Ah, é? Então tá bom. Chama lá essa pessoa, vamos colocar ela aqui dentro da sala e vocês vão conversar e falar para mim se isso tudo é verdade. Esse é o cara que tentaria resolver esse problema de modo funcional, né? Agora, poxa, vocês acham que se resolve um problema de assédio sexual desse modo? Não. Esse é um problema, pessoal, que vai demandar de você que você não seja neutro, desde que o assédio seja verdade, né? Vamos partir do princípio de que o assédio seja verdadeiro. De fato, a pessoa está sendo assediada. Você vai ficar neutro diante disso? Você não pode ficar neutro. E você também não pode resolver como se fosse uma função. Chama as duas pessoas, vamos aqui conversar. Não. Ah, é? Calma, vamos fazer uma investigação, vamos ver, vamos levantar o histórico. Entende? Você vai ter que ter uma postura muito mais interpretacionista nesse problema. Você não vai poder ter uma visão objetiva da coisa. É um assédio sexual super complexo, mexe com valor, mexe com respeito, mexe com honra, né? Como que você vai objetivar todos esses problemas na sua tomada de decisão? Entende? Então, por isso que a gente fala, quando um paradigma é predominante na nossa ação, isso é o problema, não o paradigma em si. Então, o positivismo é uma linha de pensamento, eu me interesso, eu acho legal, acho bastante positiva, porém ela não é a única verdade existente. Nem sempre a gente vai poder se posicionar de modo neutro, sempre neutro, certo? Então, quando a gente começa a pensar que essa neutralidade é sempre verdadeira, a gente começa a admitir essa predominância de funcionalismo, tá? Bom, quais são os indicadores disso tudo, né, pessoal? Eu estou falando aqui que a administração é predominantemente funcionalista, né? Isso tem causas, né? Lá na dicotomia racional e intuitivo, né? Isso tem causas na nossa dificuldade de enxergar essas dialéticas do mundo, de que nem sempre a gente pode ser neutro. Então, essas são as causas. E quais são os indicadores disso? Onde que a gente vê isso na prática, pessoal? Onde que quando a gente observa o mundo, né? Então vamos dizer que a gente ainda está no campo da crença. Vamos tentar acessar a verdade, né? Quais são os indicadores disso tudo que a gente está vendo aqui, né? Disso tudo que eu estou falando? A gente vê, pessoal, que hoje a gente vive numa sociedade que a lógica econômica é basicamente a lógica de vida das pessoas, né? Então a gente vive em um mundo onde o bonito é ter e não ser, né? Onde o resultado ou o parâmetro de sucesso de uma pessoa é o quanto ele tem, o quanto ele possui, né? Se não for aquilo, a vida não tem uma outra lógica, né? Então a gente começa a ver que, de fato, essa visão predominantemente funcionalista, ela também tem impactos na visão de vida e de mundo que as pessoas têm tido, né? Não só no campo da gestão, né? Então, basta aí vocês verem, né? Peguem aí o mundo das redes sociais, né? Eu, por exemplo, nunca tive Facebook, nunca tive Twitter, mas peguem o mundo das redes sociais, né? O que é aquilo em geral? Claro que há exceções, né? Mas se a gente puder falar numa maioria, né? O que é a maioria da rede social? É uma vida de ostentação, onde não há tristeza, né? Onde só há bons momentos, só há bons lugares, boas comidas, boas pessoas, né? Ou seja, é a lógica de vida. A lógica de vida, a razão pela qual as pessoas vivem, ela é hoje fundamentalmente econômica e social. Ou seja, uma visão reduzida, né? Outra coisa que a gente vê muito, a gente discutiu isso aqui na aula, né? É que as pessoas veem o trabalho só como emprego, né? E isso é uma visão funcionalista da coisa, entende? A gente viu na aula de trabalho, né? Quando a gente pergunta para as pessoas o que é trabalho, trabalho é você ter carteira assinada, tal. As pessoas não conseguem ampliar a visão dela, de pensar assim, não, poxa vida, eu cuidar da minha casa no jardim também é trabalho. Isso é um outro trabalho, eu não recebo por isso, mas isso me torna um trabalhador, porque eu estou produzindo e transformando a natureza, né? O trabalho é avaliado, na verdade, com base na utilidade e não com base no salário, né? Então, se eu avalio o meu trabalho só com base no meu salário, o que acontece logo, logo? Logo, eu estou infeliz com o meu trabalho, porque eu vou estar infeliz com o meu salário. Agora, se eu enxergo no meu trabalho a utilidade que ele tem, aí eu consigo enxergar muito mais sentido nisso, porque a utilidade é livre, entendem? A utilidade pode ser construir uma estante, pode ser limpar a minha casa,
pode, sei lá, você construir um carro, uma casa na árvore. Isso é utilidade. Então, quando a gente enxerga o trabalho pela utilidade e não pelo salário, isso amplia as nossas possibilidades de ação na vida, né? E quando a gente olha que, na verdade, muitas das pessoas enxergam o trabalho só como emprego, aí a gente constata essa visão funcionalista, entende? Essa visão reduzida da coisa, né? Outro indicador, né, que a gente discutiu na aula de racionalismo também, né? A gente vive em um ambiente onde o lucro é a única relevância social da empresa, né? Como o Roberto disse, né? Hoje a gente está vivendo em um processo de mudança, né? Onde as empresas, claro, de alguns ramos, tá? Não todas, mas vamos dizer, já uma maioria do mercado se abrindo para a ideia de que não basta apenas ter lucro, né? Se você, por exemplo, ter lucro e desmatar o ambiente, você não vai ter cliente para comprar as coisas de você, né? Se você tiver lucro, mas explorar o trabalho escravo, você não vai conseguir fazer uma exportação, né? Se você tiver lucro, mas não usar bem esse lucro, você eventualmente pode não ter fontes mais de financiamento, entende? Então, é claro que hoje a gente está em um período de abertura de pensamento em relação a isso. Mas se a gente for dizer assim, o que é que a gente vive de fato como paradigma, é que hoje ainda o paradigma é que a única relevância social da empresa é o lucro, né? E esse é o pensamento que domina grande parte dos donos de negócio. E assim, voltando, pessoal, eles não estão errados. Eu só digo o seguinte, eles estão parcialmente certos. Entende? Então, não é uma questão de estar certo ou errado, mas é uma visão parcial do negócio. Entende? Ok, o lucro é necessário, é verdadeiro, isso é preciso, porque sem isso a gente não sobrevive, mas, todavia, porém, a empresa também tem outras relevâncias sociais, né? E não estou falando aqui só de meio ambiente, essas coisas, não, pessoal. Né? Peguem lá, por exemplo, o que é a empresa ter, né, a organização ter, um processo de desenvolvimento pessoal dos funcionários. É um pouco fugir da ideia só de lucro. É falar, olha, eu posso pegar um pouco esse lucro e ajudar os meus funcionários a se desenvolverem como pessoas, né? Então, eu posso, por exemplo, pagar um curso de inglês, eu posso mandar ele para o exterior, né? Eu posso pagar um curso de desenvolvimento pessoal, entende? Isso é uma pequena mudança no negócio, falando assim, olha, ok, eu vou até reduzir um pouco o meu lucro, porém, porque eu entendo que a empresa pode ajudar esses funcionários a se desenvolverem como pessoas. Então, são exemplos simples, entendem? De visão de negócio. Não é assim, não, então agora é tudo meio ambiente, tal. Não, não é só isso. Isso é importante mesmo. Tá? Mas quando a gente fala que lucro como relevância social, né, como única relevância social, não é mudar todo o estatuto, não. Tá? É dentro desse mesmo modelo de negócio, só tornar o negócio um pouco mais expandido em termos de ação, tá? E não só focar no lucro, né? Desempenho como único indicador de autorrealização do ser humano, né? Então, o que é o profissional hoje, né? Modelo, padrão? É aquele cara que só tem bom desempenho, né? Se, por exemplo, aquele cara é esquizofrênico e está tomando remédio de tarja preta, tanto faz. Né? O cara continua sendo o melhor funcionário do mês. Né? Esse é um campo que, aí eu posso falar porque eu conheço um pouco, pessoal, que é o campo da qualidade de vida no trabalho. E, assim, a primeira vez que eu comecei a ouvir falar sobre suicídio no trabalho foi em 1997. Tá? Óbvio, eu ainda, né, mal tinha entrado na universidade, né? Não tinha entrado na universidade, mal tinha começado a ler, a pesquisar mais algumas coisas, mas o que a gente tem visto, pessoal, nas pesquisas que estudam suicídio no trabalho? Como já é um campo de estudo que é recente, mas já tem aí seus 20 anos, né, 20 e poucos, indo para 30 anos, começou a ser possível começar a conhecer o perfil dos suicidas. Então, por exemplo, como a gente já tem bastante dado acumulado, a gente começou a poder começar a compreender, a gente está vendo que as pessoas estão se matando no trabalho, né? Só que a gente tem duas dúvidas. Primeiro, será que tem a ver com o trabalho?
Será que, de fato, é o trabalho que está levando a pessoa a tomar essa decisão? Segundo, qual é o perfil dessas pessoas? Será que tem algo em comum entre elas? Né? As pessoas que cometem suicídio no trabalho, têm algo em comum em termos de comportamento, de sexo, de nível socioeconômico? E quais são as respostas, pessoal? Primeiro, sim, pessoal, as pesquisas começaram a demonstrar que o trabalho, o suicídio nunca é, tá, unifatorial que a gente fala, nunca é uma única razão, tá? Nunca é uma única razão. Mas as pesquisas descobriram que sim, os suicídios no trabalho podem ter a sua origem em questões relacionadas ao trabalho. Né? Por exemplo, assédio sexual, assédio moral, cansaço, que a pessoa vivencia no trabalho, pode ser a razão para ela tirar a vida. Né? E a segunda coisa, pessoal, que aqui é o mais importante para vocês. Sabem qual é o perfil dos suicidas, pessoal? Todos os funcionários top da empresa. Sempre os funcionários melhor avaliados da empresa. Sempre, assim, para não dizer sempre, uma coisa assim, 95%. Sempre aquele funcionário que vai bem em metas, o cara que alcança a meta, o cara que tem doutorado, o cara que fala 5 línguas, o cara que é chefe. Quase sempre, pessoal, um perfil predominante de pessoas altamente qualificadas, pessoal. Altamente qualificadas. E por que foi possível estabelecer o link com o trabalho? Porque o estudo do suicídio no trabalho começou na França, tá, pessoal? Em 97, na fábrica da Renault. E o vínculo, o nexo entre o trabalho e o suicídio foi estabelecido porque começaram a ter alguns casos onde as pessoas deixaram bilhetes esclarecendo o suicídio. E lá os bilhetes diziam claramente: não estou aguentando mais o assédio sexual que eu sofro há 10 anos pelo fulano, não estou mais aguentando o baixo salário, não estou suportando o fato de que eu vou ser demitido, aí eu vou lá e tiro a minha vida. Né? Então, entendem? Por que eu estou falando isso tudo, pessoal? Isso tudo é mais um indicador de que, em geral, as pessoas têm uma visão reduzida da coisa, uma visão funcionalista. Porque enxergam o desempenho como o único indicador de autorrealização. O que é o único indicador? Bom, se eu estou indo super bem, mas eu estou morto fisicamente, e aí eu vou lá e me mato. Se eu estou indo super mal, eu vou lá e me mato porque eu estou super mal. Entendem? O fato é que colocar o seu desempenho como a única razão para você ser feliz e se autorrealizar é extremamente perigoso. Tá? Então, esse é mais um indicador, tá? Do porquê que a gente não pode ter prática e visão predominantemente mecanicista. Pode ser mecanicista, mas não predominantemente. Tá? Quais são as consequências disso tudo, né, pessoal? A gente está falando de causas, vamos falar de consequências. Aqui a gente vai ver o Brasil numa casca de nozes agora, né? Ou seja, o Brasil resumido aqui em 5 minutos, o Brasil resumido em um slide, né? É esse slide aqui, pessoal. Então, o que acontece quando a gente tem uma visão muito reduzida do mundo, uma visão predominantemente funcionalista, pessoal? A gente começa a desenvolver comportamentos de ceticismo e nostalgia em relação a mudanças e bons tempos. O que começou a acontecer no Brasil nos últimos anos, pessoal? E isso começou a ganhar um corpo realmente que agora a gente não tem mais como contestar, né? Porque no começo era assim, não, isso é conspiração, isso é coisa de maluco, mas hoje a gente sabe e tem certeza. Vocês viram aí agora, esses últimos anos, agora baixou um pouco, mas ainda tem as pessoas falando, que saudade da ditadura, né? Vocês viram isso? Então, por quê? Porque são pessoas que estão céticas e nostálgicas em relação ao processo de mudança que o Brasil está tendo. Entendem? Por quê? Porque ela tem uma visão reduzida, funcionalista. Né? Pessoas falando, puxa vida, na ditadura realmente a gente não tinha muita liberdade, mas não tinha gente fumando maconha na rua, não tinha taxa de segurança tão ruim como a gente tem. Entendem? É aquela pessoa nostálgica. Em função dela ter uma visão reduzida, ela passa a não ver outra solução a não ser fazer um retrocesso.
Entende? Vamos voltar lá para a ditadura. Por quê? Porque há isso que a autora fala, né? Há um mundo em crise, então a gente tem problemas e a única solução que a gente conhece é uma solução funcionalista desse problema. Então, como a gente só conhece uma solução funcionalista e eu tenho um mundo em crise, eu começo a ficar cético de que as coisas não vão funcionar. Né? Então, essa é uma das principais consequências. Né? Eu passei um slide que ficou lá em cima, que é esse aqui. Né? Então, a principal consequência dessa nostalgia, pessoal, leva a essa questão que a gente falou, né? Dessa perda de relevância, ou essa perda da capacidade que nós gestores temos de conseguir atuar adequadamente dentro do mundo da administração. Por quê? Porque a gente forma gestores que só têm uma visão funcionalista e o cara, ao chegar no mundo real, ele vai ter um mundo que, na verdade, vai apresentar problemas para ele de ordem interpretacionista também. Entende? Então, isso faz com que a pessoa tenha só uma visão de mundo e ele vai enfrentar, na verdade, 3, 4, 5 tipos de problema. Né? E a gente tem uma série de exemplos, né, disso, pessoal, de assim, problemas que a gente tem e tomadas de solução totalmente erradas em função de uma visão reduzida de mundo. Né? Vejam, né, essas questões que eu estudo bastante, né, de qualidade de vida no trabalho. Né? O que as pessoas pensam que é qualidade de vida no trabalho? Né? Quando a gente chega lá e fala, cite algumas práticas de qualidade de vida no trabalho que vocês têm aqui. Né? Aí a pessoa vai lá e fala, aqui a gente tem massagem, né, uma vez por semana, daí a gente tem lá todo sábado um coral, que vai o pessoal aqui da empresa, a gente canta ali num coral, canta música evangélica e tal, né? Aí, uma vez por ano tem uma campanha de doação de sangue, né, o que a empresa faz, né? E ao final do ano tem uma festa que a gente faz. Então, isso é QVT. Qualidade de vida no trabalho para as pessoas, né? O que a gente fala sobre isso, pessoal? Que essas práticas, elas até ajudam, mas elas não resolvem o problema. Porque imaginem você, olhem só, o que é qualidade de vida no trabalho, né? Então imaginem lá, você tem uma cadeira que está te dando dor nas costas. Então eu estou com as condições de trabalho ruim aqui. Então estou trabalhando, minha cadeira é velha, ou eu sou muito pesado, a cadeira não aguenta, ou eu sou muito magro, a cadeira não me cabe, enfim. A cadeira está me causando problema, né? Aí vem lá o gestor e fala assim, tá bom, vamos melhorar a sua qualidade de vida no trabalho. Para combater essa sua dor nas costas, nós vamos pegar e vamos te dar uma massagem. Qual que é o problema dessa solução, pessoal? A pessoa, ok, eu estou com dor aqui, vou lá para a sessão de massagem. A pessoa vai lá, fica 40 minutos na massagem, relaxa, tal, fica bem. Terminados os 40 minutos, o que acontece? Ela volta para a mesma cadeira que está dando problema nas costas dela, entende? Então, por isso que a gente fala que a prática da massagem é uma prática que ajuda, mas não resolve. Porque o que você tem que fazer para melhorar a qualidade de vida desse funcionário? Trocar a cadeira dele. É isso que você tem que fazer. Né? Se ele está ficando estressado por causa da cadeira, você tem que mexer na origem do problema. Né? Se ele está ficando estressado porque o chefe dele está assediando ele, você tem que trocar o chefe dele e não mandar ele para uma sessão de psicólogo. Entende? Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque essas são tomadas de decisão típicas de uma visão estritamente funcionalista. Então, o gestor está lá, eu estou com um monte de gente com dor nas costas, o que eu faço? Dou massagem. Entendem? Uma tomada de decisão totalmente irrelevante para o problema que ele tem. Mas por que ele faz isso? Porque ele foi educado na faculdade a imaginar que o gestor tem uma visão de mundo só funcionalista. Ele é um cara que não precisa pensar de modo interpretacionista. Entenderam? Então, essa é uma das causas, das consequências principais de ser um pensamento predominante. Por que o problema é predominante? Porque esse cara, se não fosse, né, esse gestor que dá lá a massagem, não tivesse um pensamento predominantemente funcionalista, o que nesses casos ele ia pensar? Falou, não, ok, vamos mudar o seu mobiliário, né? Vamos mudar ali a sua cadeira para resolver o problema e não ficar te dando massagem. Entende?
Então, é isso que a autora chama muito a nossa atenção, né? Essa dicotomia entre o mundo em crise que a gente tem e uma visão de gestão, uma visão de administração que é muito reduzida, tá? E que a gente precisa ampliar, tá? E a gente tem vários outros exemplos, tá, pessoal? A invasão lá do Iraque, né? Foi uma coisa lá que enforcaram o Saddam Hussein, que era lá o líder do país, achando que iam encontrar arma nuclear, não encontraram nada, né? As práticas de QVT e assim por diante. No mundo da gestão, a gente está cheio de exemplos, tá, que nascem justamente disso que eu estou falando para vocês. Se a gente não ampliar, se vocês, enquanto gestores, não ampliarem a compreensão teórica que vocês têm, a compreensão e a ação prática também vai ser reduzida, né? Então, lembrem-se disso aqui, tá? Lembrem-se disso aqui. Vocês vão ter duas linhas de pensamento e de ação, uma interpretacionista, outra funcionalista. Elas vão ter consequências, né? E o que vai estar posto para vocês, na verdade, é quando usar cada uma delas. Quando fazer uma escolha racional, onde uma ação funcionalista vai ser o melhor meio para atingir um fim, e a outra, em uma outra dada situação, a ação interpretacionista vai ser o melhor meio para atingir o fim, tá? O Pedro Henrique diz aqui, perda de relevância parece muito dramático, mas eu sinto que é uma realidade, é uma pena. É uma pena, porque vejam, pessoal, é uma pena e é uma realidade. Assim, eu só não fico triste, tá, Pedro? Porque assim, se vocês já pensam diferente, se a gente já pensa diferente do que é real, tá bom, a gente vai primeiro conseguir agir diferente e a gente também vai conseguir influenciar outras pessoas, tá? Mas é o que a gente de fato vê, né? Então, né, por que a gente vê isso? Hoje eu bato muito nessa tecla, né? Com vocês, né? Por que a gente vê a área da administração às vezes desacreditada, né? Eu acho que é indevidamente desacreditada, mas por que a gente vê muita gente falando com esse preconceito, né? A administração faz quem não sabe o que quer, né? Qualquer um pode ser administrador, né? E assim por diante, justamente por essas fragilidades que o nosso campo tem, entendem? Da gente não conseguir se posicionar, né? Em termos de conhecimento científico, fala, não é isso, você está errado, não é quem sabe quem quer. Aqui a gente tem teoria, temos prática, temos ciência, temos método, temos discussão, né? Infelizmente, não é isso que a gente vê, né? Vejam, por exemplo, esse assunto que a gente está aqui discutindo, né? Quem que iria discutir isso aqui no campo da administração, né? É verdade, o conhecimento é mais funcionalista. E aí, poxa vida, eu nem tinha primeiro me atentado a isso, depois eu não tinha nem me atentado quais as consequências disso, né? Porque quando eu falo que minha visão de mundo é predominantemente funcionalista, eu já estou assumindo que a minha visão vai ser parcial. E muita gente fala isso sem nem saber, né? Quando, na verdade, a gente não pode jogar o funcionalismo no lixo. Não, funcionalismo é bom, ser funcionalista é bom, porém nós precisamos agregar, né? Nós precisamos levar ao conhecimento das pessoas as coisas boas que as outras visões de mundo também têm, né? Não só porque isso vai ampliar o conhecimento de vocês, mas é porque, como eu falei, isso é uma coisa mais prática que isso não tem, pessoal. Vocês vão enfrentar problemas que são problemas interpretacionistas e vocês vão enfrentar problemas que são problemas funcionalistas, gostem vocês ou não. Isso é uma coisa que vocês não têm como escolher, entendeu? Vai chegar um cara lá na sala de vocês e falar, estou sendo assediado sexualmente. E aí? Você vai resolver isso funcionalisticamente? Não, isso é um problema que você escolhendo ou não, você vai ter que fazer um trabalho muito mais subjetivo, complexo, dialético para resolver isso. Agora, chegou lá o problema, olha, a empresa está com lucro baixo. Ok, esse é um problema funcionalista, né? Lucro baixo, eu preciso melhorar os indicadores, ver onde que eu posso cortar custo, aumentar lucro. Ok, esse é um problema que eu não posso ter uma abordagem subjetiva, né, interpretacionista. O problema de caixa da empresa é um problema que eu tenho que ter uma abordagem funcionalista. Entendem? Então, isso que é importante para vocês, saberem que o mundo é muito mais amplo que o funcionalismo, que ambas correntes não faz sentido discutir certo ou errado. O que faz sentido discutir no campo da administração é quando usar uma ou outra, ou seja, o que faz
sentido discutir aqui é o racionalismo por detrás da escolha, né? Ou seja, se aquela visão de mundo é o meio mais adequado para atingir o objetivo, e pronto. Esse é o nosso trabalho de gestor. Tá? E não ficar discutindo, esse é melhor, esse é pior, esse é esquerda, esse é direita, esse é não sei o quê. Isso pode até ser relevante, mas não faz parte do nosso escopo de atuação profissional. Tá? O nosso escopo de atuação profissional nós sermos pessoas preparadas, amplamente preparadas. Nós temos bagagem e não temos visão reduzida das coisas. Tá? O Roberto fala, professor, esse slide tem que ser impresso para servir de reflexão. Né? Pois é, inclusive esse slide aqui, como eu falei, né, isso tudo eu desenho no quadro. Né? Em geral, as pessoas copiam no caderno. Né? Eu fiz isso aqui agora, em 5 minutos. Eu estava aqui sentado, enquanto vocês estavam entrando na sala, eu estava fazendo esse slide aqui. É um slide que não está no Moodle, tá? Porque eu acabei de fazer ele. Então eu vou baixar, vou colocar lá no Moodle agora essa última versão, tá? Porque isso aqui é como se fosse a estrutura, o organograma do conhecimento, entendeu? Imaginem todo o conhecimento organizado num formato de organograma, falando quem manda e quem obedece, quem está em nível, né? Então o paradigma é o CEO, é o dono, é estratégico, é de onde tudo sai. Teoria é aquilo que articula o paradigma com a prática, né? Nível tático. E prática é aquilo que executa o paradigma e a teoria. Muito instrutivo, né? É um pouco a ideia que eu bolei para conseguir explicar para os alunos o que é funcionalismo e interpretacionismo e, principalmente, como eu disse, quais são as consequências dessas coisas, entende? Para não ficar uma discussão só filosófica. Tá? Então, quando você assume uma visão funcionalista, uma linha de tomada de decisão funcionalista, vão ter consequências. Quando você assume uma visão interpretacionista, de tomada de decisão interpretacionista, vai ter consequências também. Né? E aí a pergunta é, quando uma visão é melhor que a outra dado o problema? Né? Ou seja, dado o fim que eu preciso atingir. E não minha preferência pessoal ou a minha pré-preferência, assim por diante. Tá? Mas eu vou botar esse slide lá no Moodle, porque realmente esse não estava lá. Tá? Eu estou até ficando rouco aqui. Mas, pessoal, é isso, tá? Então, a análise desse texto é essa, né? Como eu falei, para quem leu o texto lá, tá? Tem vários outros pontos, mas esse é o resumo, essa é a análise. Como eu falei, a minha intenção aqui é analisar o texto para vocês, com vocês, tá? E não ficar repetindo, né, o que está dizendo o texto, porque isso é uma coisa que vocês têm que ir lá e ler, basta ler, eu não preciso ficar lendo para vocês, tá? Então essa é a análise, essas são as principais reflexões aí que esse texto traz para a gente, tá? E aí agora eu fico aberto aí para as perguntas e dúvidas de vocês. Alguma pergunta, alguma coisa, pessoal? Alguma colocação? Tanto por aqui ou pelo chat. Já vou ir colocando esse slide aqui no Moodle para vocês. Deixa eu só, enquanto eu coloco esse arquivo aqui, aí vocês ficam livres para poder falar, tá? Realmente eu vou fazer isso agora, até para não demorar, também não esquecer, porque isso aqui é o tipo de coisa que, em geral, eu esqueço. Então, o slide, inclusive, o slide já está aí, então, tá bom? Para vocês. Bom, pessoal, então, acho que por hoje é só, né? Então, a gente vai encerrar, né? Então, lembrem-se, né? Próxima aula, terça-feira que vem, última aula, né? Nesse formato síncrono e quinta-feira, último dia de aula com a prova, tá bom? Pessoal, uma boa noite aí para vocês, tá? Todos fiquem bem, se cuidem, bom fim de semana a todos e até terça.
Boa noite, professor. Boa noite, professor.